Começando agora mais um Se Liga, o seu resumo de notícias para começar o dia por dentro de tudo. Hoje é quinta-feira, 10 de junho de 2025. E olha, o dia já começou quente. Vamos dar uma olhada na tensão diplomática que está assim subindo entre Brasil e Estados Unidos. Tem mudanças importantes no Bolsa Família. A questão da prisão de um general do governo anterior que continua, o fim dos testes de cosméticos em animais, que bom, e até uma jogada interessante do Banco dos BRICS. Exato. É um dia cheio, né? Mistura aqui política interna bem tensa, aquele xadrez internacional e decisões que mexem direto na vida das pessoas e, claro, na economia. Ok, vamos começar então por essa relação Brasil-Estados Unidos que, deu uma estremecida. Parece que o governo brasileiro não gostou nada de uma nota da Embaixada Americana defendendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Viram como interferência, sabe? E chamaram o representante americano por uma conversa séria ontem. Pois é. E isso aconteceu logo depois, né, do Donald Trump anunciar aquelas tarifas bem pesadas, de 50% sobre produtos brasileiros. A partir de agosto já. Ele citou a situação do Bolsonaro e o que ele está chamando de ataques à liberdade de expressão por aqui. O presidente Lula, por sua vez, já falou em responder, em reciprocidade. E a coisa reverbera aqui dentro na hora, né? O senador Ciro Nogueira já criticou o Lula, dizendo que essa ideologia está prejudicando a relação com os Estados Unidos. E teve até aquela frase da primeira-dama, da Janja, esses vira-latas, que deu o que falar. A assessoria depois explicou que era para bolsonaristas. Isso mostra bem como a polarização interna e a política externa estão, assim, totalmente conectadas, né? Qualquer faísca lá fora já acende o debate aqui dentro. E com consequências reais, econômicas, diplomáticas, não é só discurso. E falando em política interna, que também está agitada, o ministro Alexandre de Moraes, lá do Supremo Tribunal Federal, ele manteve a prisão do general Mário Fernandes. A acusação é de participação numa trama golpista e de ter até elaborado um plano contra a autoridade. A defesa nega tudo, claro. Sim, é um caso bem simbólico dessa tensão institucional toda que a gente vive e mostra a determinação do Supremo em levar adiante essas investigações sobre atos vistos como antidemocráticos. Manter a prisão de uma figura militar desse nível tem um peso muito grande, né? É verdade. Enquanto isso, lá na Câmara dos Deputados, eles aprovaram ontem a criação de, pasme, 200 novos cargos para o Supremo Tribunal Federal. Isso gerou bastante crítica, viu? Tanto da direita quanto da esquerda, falando dos custos, né, e do chamado inchaço do judiciário. Mudando para a economia, continua aquela queda de braço, né? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele insiste em aumentar o imposto sobre operações financeiras, o IOF. Mas assim, a Câmara parece que resiste à ideia de mais imposto agora. Essa é uma briga que vai longe. Por outro lado, teve uma notícia mais positiva, digamos assim. O governo liberou R$ 1 bilhão em crédito, com juros mais baixos, para a agricultura familiar, principalmente no norte e centro-oeste. É uma ajuda importante, né, para os pequenos produtores. Ah, que bom. E mais duas notícias com impacto social bem direto, né? O Bolsa Família agora vai ter um olhar especial, vai priorizar famílias com gente em situação de rua ou em risco social grave. E a Câmara finalmente aprovou a proibição do uso de animais em testes de cosméticos, perfumes, produtos de higiene. Muita gente pedia isso há tempos. Exatamente, são mudanças importantes que refletem demandas da sociedade, né? Por mais proteção para quem está vulnerável e por práticas mais éticas. Mostra que, apesar das grandes disputas, tem outras pautas andando também, tanto no governo quanto no legislativo. E, para a gente fechar esse giro, um movimento internacional que vale a pena ficar de olho. A Dilma Rousseff, que está presidindo o Banco dos BRICS, né, um novo banco de desenvolvimento, ela anunciou que o banco quer aumentar bastante, para 30%, a fatia de empréstimos feitos nas moedas dos próprios países membros. Isso até 2026. Interessante. É uma busca clara por mais autonomia financeira para o bloco, né? Tipo, depender menos do dólar, do euro. Exato. A ideia é essa, diminuir a exposição, ganhar mais independência nesse sentido. Ufa! Bastante coisa para a gente começar o dia bem informado, hein? Esse foi o Se Liga desta quinta-feira, 10 de julho. Obrigado pela companhia nessa análise rápida de hoje. A gente tentou aqui conectar os pontos, né, e entender um pouco do que está por trás das manchetes. Valeu!
Continue com a gente para mais análises como essa. E fica aí uma reflexão para o dia, né? Com todas essas movimentações diplomáticas, econômicas, internas, como é que o Brasil pode equilibrar as alianças que já tem, as tradicionais, com essa busca por novas parcerias e por mais autonomia no cenário global? Fica aí para pensar.